Olá! Hoje nós vamos explorar em detalhes como se formam as frases negativas no passado simples, o Simple Past em inglês. Entender bem essa estrutura é um passo fundamental para se comunicar de uma forma muito mais clara e correta. Bom, para organizar bem o nosso raciocínio, a gente vai seguir essa estrutura. Primeiro, vamos entender a lógica da negação no passado. Depois, a gente foca no auxiliar did not e na sua regra de uso. Em seguida, vamos ver exemplos práticos com verbos regulares e irregulares. E, para fechar, um resumo completo em uma tabela geral. Então, começando pelo básico. É importante saber que, ao contrário do português, em que a gente simplesmente coloca a palavra não antes do verbo, no inglês a coisa é um pouco diferente. É preciso usar um verbo auxiliar específico para indicar a negação no passado. E que elemento é esse? É o verbo auxiliar did not, ou, como é muito comum na fala e na escrita informal, a sua forma contraída, didn't. É sobre ele que a gente vai falar agora. A definição formal que temos aqui já diz tudo, né? Did not ou didn't é o auxiliar que a gente usa para construir frases negativas no passado simples. E aqui vai um detalhe muito importante. Essa regra vale para todos os verbos, com uma única exceção, que é o verbo to be. Mas isso é assunto para outra conversa. E aqui vem uma ótima notícia que simplifica bastante as coisas. O mesmo auxiliar, didn't, funciona para todos os pronomes sem nenhuma alteração. Seja I, you, he, she, it, we ou they, não precisa se preocupar em decorar formas diferentes para cada pessoa. É sempre didn't, certo? Agora que já conhecemos o auxiliar, vamos para o ponto mais importante de todos, a regra de ouro de como usá-lo corretamente numa frase. Preste muita atenção aqui. A regra é essa e é bem simples. Quando usamos didn't na frase, o verbo principal precisa obrigatoriamente voltar para sua forma original, a forma base, sem conjugação. Por quê? Porque o didn't já está fazendo o trabalho de indicar que a frase está no passado e na negativa. Então, o verbo principal não precisa dessa marcação. Vamos ver como isso funciona na prática? Começando com alguns exemplos que usam verbos regulares, aqueles que terminam em id no passado. Bom, vamos analisar estas duas frases afirmativas que a gente vai transformar. A primeira, she watched the new series. E a segunda, they traveled to another city. Repare bem nos verbos watched e traveled, ambos com a terminação ed de passado. E aqui está a mágica acontecendo. Veja só, a frase she watched the new series vira she didn't watch the new series. Percebe? O verbo watched perdeu o ed e voltou a ser watch. A mesma coisa acontece com they traveled to another city, que na negativa fica they didn't travel to another city. O verbo traveled volta para sua forma base travel. Ok, mas e os verbos irregulares, aqueles que mudam completamente no passado? A boa notícia é que a regra é exatamente a mesma. A lógica não muda nada, o que ajuda muito a fixar o conteúdo. Vamos pegar mais duas frases afirmativas. A primeira, he saw a famous actor. Aqui, o verbo irregular no passado é saw. E a segunda, we ate at that restaurant, com o verbo irregular ate. E como dissemos, a lógica se mantém perfeitamente. He saw a famous actor se transforma em he didn't see a famous actor. A forma de passado saw volta para sua forma base, que é see. Do mesmo jeito, we ate at that restaurant vira we didn't eat at that restaurant. E o verbo ate retorna à sua forma original, eat. Simples, não é? Para finalizar e organizar tudo o que vimos, vamos olhar para uma tabela de resumo geral. Ela funciona como um guia prático para montar qualquer frase negativa no passado simples. Essa tabela mostra a estrutura como se fosse uma fórmula. A gente começa com qualquer sujeito, logo em seguida vem um auxiliar negativo, que é sempre didn't, depois o verbo principal na sua forma base, como work, go, have, buy, e por fim, o resto da frase. Com isso, podemos formar frases como he didn't work yesterday ou we didn't buy the ticket. A estrutura é sempre essa. Em suma, o ponto principal é que o auxiliar did absorve a função de indicar o passado e a negação, o que libera o verbo principal para ficar na sua forma base. E entender isso já nos leva a uma próxima questão. Como será que essa mesma lógica do verbo auxiliar funciona quando, em vez de negar, a gente quer fazer uma pergunta no passado? Fica aí a reflexão.